E aí, meus pequenininhos do primeiro ano, vamos ao final de Memórias de um Sargento de Milícias. Você vai falar assim, tio Fábio, então é um livro de memórias? É um livro de memórias. Mas um livro de memórias não é narrado na primeira pessoa? Normalmente sim. Mas como seu tio disse para vocês na aula passada, são as memórias de um tempo. Então, por isso que o narrador é de terceira pessoa. Ele faz uma busca dos costumes do passado do Rio de Janeiro. Então, são memórias de um período, de uma época. Não a memória pessoal de um personagem. Compreendem, pequenininhos? Memórias de um sargento. Então, daqui a pouco nós vamos ter um personagem que vai se transformar em sargento. Evidentemente que vai ser o nosso Leonardinho, né? De milícias. Milícias naquele tempo não é a mesma coisa de milícias hoje em dia. Hoje a palavra milícias tem um tom muito pejorativo, muito ruim, tá? Pesquisem. E milícias naquele tempo era mais ou menos uma espécie de polícia municipal, guarda municipal, tudo bem? Então nós vamos ter as memórias de um sargento de milícias que vai ser o nosso Leonardinho e o que ele viveu, as aventuras, as peripécias que ele viveu no Rio de Janeiro ali naquele início do século XIX. Malandro, esperto, danadinho, sexy, namorador, arteiro. Mas a madrinha ficou muito preocupada com aquele menino que estava meio sem rumo na vida. O Leonardo Pataca acabou se casando, acabou abrindo um comércio, acabou vivendo um pouquinho melhor e até guardando um dinheirinho. E o Leonardinho fazendo muita arte, até que a madrinha resolve pedir para o Major Vidigal um emprego para ele nas milícias. E o Vidigal diz assim, mas ele é o maior malandro do Rio de Janeiro. Mas a madrinha, também usando de malandragem, diz para o Vidigal, olha, eu soube que o senhor namora uma moça muito dada, muito conhecida, aquela moça da Casa da Luz Vermelha, sabe? E o Vidigal morreu de vergonha e disse para a madrinha, não vai contar que eu tenho namoro com uma prostituta. E a madrinha disse, então consegue um empreguinho para o menino. O Vidigal, meio sem jeito, convidou o menino para entrar para a milícia. E o tempo vai passando e o menino, muito da malandragem dentro da própria guarda municipal, era danado, o Vidigal perseguia, o Vidigal tentava de tudo, até que teve uma hora que o menino foi preso por ter cometido alguns problemas. E o Major Vidigal, então, ia até condená-lo, mas a madrinha volta e diz, olha, eu sei de histórias, mas agora eu não vim te ameaçar não, eu vim, sabe fazer o quê? Dizer que eu posso conversar com a moça que você gosta e ela vai voltar com você, se você tirar o Leonardinho da cadeia e promovê-lo. Aí o Major Vidigal, que gostava da moça da Casa da Luz Vermelha, topa. E ele acaba então ficando com a prostituta que ele tanto gostava e promove o Leonardinho a sargento de milícias. Aí veja que o final volta a ser romântico, porque dá tudo muito certo, muito bonitinho no final. O que parecia que era uma história que não está lidando com maniqueísmos, né? Com o bem versus o mal, todo mundo só tem defeito, todo mundo só tem qualidade. Não, o Leonardinho tem defeitos e qualidades, Leonardo Pataca tem defeitos e qualidades, Major Vidigal tem defeitos e qualidades. Então nós estamos lidando com personagens que são personagens planas e retas, mas que não são maniqueístas, não estão divididas entre boas e más. Tem qualidades e tem defeitos. E o Leonardinho, então, ele resolve que ele deveria ter uma vida um pouco melhor. Só que olha que coincidência, a Luizinha tinha se casado com um sujeito muito endinheirado, fez um bom casamento, por interesse evidentemente. E o marido da Luizinha, morreu. E a Luizinha ficou viúva e rica. E não se sabe por quê. Evidentemente que aí o seu tio acha que o livro termina de uma forma muito romântica. Ela saiu daquela menina feinha, tímida, mal ajambradinha e se tornou uma moça muito bonita. Rosto bonito, cabelos bonitos, corpo belíssimo, muito bem vestida. Aí vai se aproximando mais do típico herói romântico, percebem, pequenos? E o Leonardinho, a mesma coisa, acabou se tornando um moço muito bonito, muito bem vestido, sargento de milícias, e o pai dele, Leonardo Pataca, morre e deixa para ele todo o dinheiro que tinha. Então o Leonardo está bonitão, bem empregado e tem dinheiro. A Luizinha está bonitona, tem muito dinheiro e os dois se encontram e se casam e vivem felizes. Então esse final é um pouco romântico, percebe que não dá para a gente chamar um livro de realista, que é a primeira escola literária que nós vamos aprender no segundo ano, que vocês já estão, né? Já chegaram no segundo ano. Mas você vai perceber que esse final é muito romântico.
Deveria continuar falando da personagem malandra, safada, que carrega os costumes do Rio de Janeiro da época, o jeitinho brasileiro e etc. Mas não, o autor resolveu terminar de forma muito romântica. Seu tio vai fazer a leitura para vocês de um trecho do início do livro que mostra aquela passagem do Leonardo Pataca conseguindo a viagem porque ele era médico. Leitura. Todo o barbeiro é tagarela. E principalmente quando tem pouco que fazer. Começou, portanto, a puxar conversa com o freguês. Foi a sua salvação e fortuna. O navio a que o marujo pertencia viajava para a costa e ocupava-se no comércio de negros. Era um dos comboios que traziam fornecimento para o Valongo e estava pronto a largar. Ó mestre, disse o marujo no meio da conversa, você também não é sangrador? Sim, eu também sangro. Pois olhe, você estava bem bom se quisesse ir conosco. Para curar a gente a bordo, morre-se ali que é uma praga. Homem, eu da cirurgia não entendo muito. Pois já não diz que sabe sangrar? Sim, então já sabe até demais. No dia seguinte, saiu o nosso homem pela barra fora. A fortuna tinha lhe dado o meio, cumpria-se sabê-lo aproveitar. De oficial de barbeiro, dava um salto mortal a médico de navio negreiro. Restava unicamente a saber fazer render a nova posição. Isso ficou por sua conta. Por um feliz acaso, logo nos primeiros dias de viagem, adoeceram 2 marinheiros. Chamou-se o médico. Ele fez tudo o que sabia, sangrou os doentes e em pouco tempo estavam bons, perfeitos. Com isso, ganhou imensa reputação e começou a ser estimado. Chegaram com feliz viagem ao seu destino. Tomaram o seu carregamento de gente, negros africanos, tomaram o seu carregamento de gente e voltaram para o Rio. Graças à lanceta do nosso homem, nenhum só negro morreu, o que muito contribuiu para aumentar-lhe a sólida reputação de entendedor do riscado. Que expressão mais popular, né? Você entende do riscado? Ah, eu entendo do riscado. Puxar conversa, entender do riscado, são expressões muito populares. E outra, dá bem a impressão de que eles não estão dando a mínima importância para a questão dos negros escravizados. Vocês percebem? Trata-se como se fosse um carregamento de produtos normais e não pessoas que vinham da África ser escravizadas no Brasil. Não se toma muito conhecimento desse assunto. E o livro é muito mais voltado para essa questão do que o seu tio acabou de dizer, que é o humor. Vamos a um trechinho que está na página 78 também e que vai apresentar para a gente o Major Vidigal, aquele que o seu tio disse que é o antagonista da história. Vamos ver? O som daquela voz que dissera, abra a porta, lançara entre eles, como dissemos, o espanto e o medo. E não foi sem razão. Era ela o anúncio de um grande aperto de que não por certo não poderiam escapar. Nesse tempo, ainda não estava organizada a polícia da cidade. Ou antes estava-o de um modo em harmonia com as tendências e ideias da época. O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo o que dizia respeito a esse ramo de administração. Era o juiz que julgava e atribuía a pena e, ao mesmo tempo, o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas da sua imensa alçada não havia testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo. Ele resumia tudo em si. A sua justiça era infalível, não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria, ninguém lhe tomava contas, exercia, enfim, uma espécie de inquirição policial. Entretanto, façamos-lhe justiça, dados os descontos necessários às ideias do tempo, em verdade não abusava ele muito de seu poder e o empregava, em certos casos, muito bem empregado.
O Major Vidigal, então, é mostrado como um personagem que todo mundo tem medo dele, porque ele tinha um poder muito grande. A polícia não estava organizada como nós entendemos hoje. O policial faz a sua parte, o advogado faz a outra parte, o juiz faz a outra parte. Não, o Major Vidigal fazia tudo, então estou chamando de rei, né? Praticamente ele tinha um poder absoluto sobre qualquer pessoa que ele considerasse criminoso. Então a apresentação do Vidigal é bem nesse sentido. Só uma curiosidade, existiu esse Major Vidigal realmente no Rio de Janeiro, no começo do século XIX, então é uma personagem do livro inspirada num personagem que realmente existiu. Pesquisem para vocês saberem, tá bom, meus pequenininhos? Amores de minha vida, a prova de vocês, dia 2 de dezembro, seu tio vai deixar na plataforma Plural para vocês responderem. Por favor, respondam bonitinho, entreguem para mim no meu e-mail e vamos fechar essa nota e vamos começar o segundo ano. Espero que todos vocês estejam com notas bonitinhas em todas as matérias para que a gente receba vocês no segundo ano com muito carinho e, se Deus quiser, todos vacinados, protegidos e presencialmente. Um grande beijo, a gente se fala.